Bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do Fórum de Reportagens sobre a crise global de saúde. Hoje eu vou bater um papo aqui com o Ian Boechat, que é repórter há mais de 2 décadas e especialista em cobrir conflitos. Ele venceu o prêmio Vladimir Herzog deste ano na categoria fotografia, com uma série de retratos publicado pelo jornal Globo, que mostra os efeitos da pandemia em Manaus. O trabalho foi publicado em maio deste ano. Ian, primeiro de tudo, obrigado pelo seu tempo e obrigado por topar conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, obrigado. É muito legal estar aqui. Só avisar aqui que o vídeo está sendo transmitido ao vivo pelo Zoom, pelo nosso grupo de Facebook e também vai ser gravado. A gente vai fazer um resumo por escrito depois dos principais pontos do que a gente conversar por aqui. E quem estiver assistindo, por favor, fique à vontade para fazer comentários ou fazer alguma pergunta. Bom, Ian, primeiro, parabéns pelo prêmio aí, merecido, né? Acho que foi um registro bem impressionante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Como é que surgiu a ideia de ir para lá, fazer esse registro? Com quem que você foi? Se você vendeu direto para o Globo? Como é que foi? Olha, desde que a Covid começou lá na Europa, eu comecei a ficar muito atento aqui no Brasil do que ia acontecer aqui e como seria o impacto da Covid aqui. Eu previa que seria bastante complexa a situação aqui. E logo de início, quando a gente teve os primeiros casos e teve a primeira morte, eu foquei em Covid. Então, eu fiquei quase um mês todo dia indo para a rua para ver se eu encontrava história, ver o que estava acontecendo. Primeiro, eu botei bastante energia no centro de São Paulo para ver como é que é a situação da população de rua ia ser afetada. Fui para Cracolândia bastante. Depois comecei a fazer muito plantão em cemitério, porque eu achava que ia ser lá que ia ser mais visível essa questão da Covid. Fiz muito plantão em hospital e começaram a surgir várias matérias sobre isso, né? Fiz matéria para a Folha, matéria para o Globo, mostrando que o número de mortes estava bem maior do que o número que estava sendo anunciado. Uma matéria bem interessante que eu fiz para a Folha. Enfim, fiquei nessa loucura de Covid, estava decidido a cobrir Covid. Entrei na UTI do hospital lá do Santa Maggiore, onde tinham, durante o momento, um maior número de mortes. E num determinado dia eu estava vendo, eu vi uma entrevista do Arthur Vigílio dizendo que 30% das mortes lá em Manaus estavam acontecendo nas casas. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. E aí eu basicamente entrei no Decolar, no site, comprei uma passagem, marquei um hotel e fui para Manaus. Não tinha vendido para ninguém nada, e decidi ir para lá para cobrir. E Foi, aí o primeiro... Oi? foi sozinho. Fui sozinho, só eu. Achei um hotel que estava aberto lá e fui para lá. E meu primeiro objetivo foi tentar encontrar, ver como é que funcionava essa questão das mortes em casa, né? Eu fiquei muito curioso com isso. Eu já estava curioso aqui, eu tinha feito uma matéria grande para o Globo aqui sobre as pessoas morrendo em casa aqui em São Paulo. Aí lá eu descobri como é que funcionava o processo desses corpos serem recolhidos. E aí fiquei dando plantão com o pessoal do SOS Funerário, que é esse serviço que recolhe os corpos das pessoas mais pobres, porque quem estava morrendo em casa eram pessoas pobres, que não estavam com acesso aos hospitais particulares, estavam cobrando R$ 100.000 para internar alguém com Covid, e os hospitais públicos estavam super cheios. Então foi isso, eu fiquei com esses caras lá, sei lá, vários dias, entende? Acompanhando. Aí chegava lá na casa das pessoas, precisava explicar, todo um processo de conversar com as pessoas, tentar dizer para elas, olha, esse é um momento triste, mas é um momento histórico, estou aqui acompanhando. E tive uma boa recepção, viu? A maior parte das pessoas permitiu que eu fotografasse aquela cena tão dura e tão difícil, né? E, ao mesmo tempo, fui fazendo matérias, várias matérias, principalmente para o Yahoo, vendi um pacote para o Yahoo, que foi bom. Vendi bastante coisa para a AFP, vendi para o Globo, enfim. Aí vida de freelancer, né? Vendendo para Deus e o mundo. Era isso você falou sobre a recepção, era isso até que eu ia perguntar já também, porque você diz que boa parte dessas pessoas eram pessoas que eram vulneráveis, né? Além de não estar contando com o apoio do Estado no que mais precisava, né? Que era saúde,
são pessoas também que, muitas vezes, pessoas que já sofriam muito antes mesmo da Covid, né? E como é que foi o processo de escolha desses personagens? Assim, quem que você escolheu para tirar foto, para a foto ser publicada? Porque imagino que você deve ter falado com um monte de gente, né? Olha, não tinha uma escolha, né? Como é que funciona? Eu ia para esse serviço funerário, os caras recebiam uma lista de quantos corpos tinham várias equipes, eu escolhi uma equipe, e aí os caras, nós vamos recolher 3 corpos agora, tal, 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 vou com vocês. Então eu ia com o carro, aluguei um carro, eu ia atrás deles, e chegava lá naquela situação super complicada, às vezes as pessoas putas, porque os corpos estavam lá 12, 16, 24 horas, e eu explicava para elas, olha, eu sou jornalista, eu sei que é um momento super difícil, super complicado, mas eu acho que é um momento histórico. E se você permitir, eu queria registrar esse momento, registrar o trabalho dessas pessoas aqui. Prometo tratar seu parente de uma forma bastante respeitosa, mas queria dizer que eu acho que esse é um momento histórico, eu acho que é importante registrar e tudo mais. A maior parte das pessoas foi ok em relação a isso. Algumas não. Algumas não queriam, não quero foto. Meu marido não morreu de Covid. Teve muito isso, de, de, de as pessoas rechaçarem a ideia de que as pessoas tinham morrido de Covid, entende? Apesar de todos os sintomas que elas relatavam serem de Covid. Várias pessoas me pediram assim, olha, você pode fazer, mas você não pode dizer que ele morreu de Covid. Você até pode dizer que ele tinha sintoma, mas você não pode dizer que ele morreu de Covid, que ninguém sabe. Não, tudo bem. É impossível saber mesmo, sem sintoma e tal. Mas foi interessante que eu tinha sentido isso aqui em São Paulo, nos cemitérios, e é uma coisa que você sente muito em área de guerra, quando você fotografa aquela família destroçada com a morte de alguém. As mortes são tão absurdas, é uma tragédia tão aparentemente desprovida de sentido para quem sofre ela, que as pessoas parecem querer dar sentido àquela morte expondo isso, sabe? Então, eu me lembro de um caso de uma mulher aqui em São Paulo, que estava ela, o marido, enterrando o pai só, mais ninguém. E eu cheguei, expliquei, queria fotografar. E aí, no final, ela veio e me disse, puxa, obrigado você ter feito essas fotos e tudo mais. Eu me senti menos solitária aqui. E eu acho que deu algum sentido à morte do meu pai e tal. Então, acho que teve um pouco disso em vários casos, sabe? Vários e vários e vários casos. As pessoas se permitiram se abrir nesse momento tão difícil, e eu acho que um pouco por conta disso, querendo dar sentido à morte, né? Entendi. E as pessoas perguntavam de onde que você era? Isso tinha influência? Para qual jornal? Não, Pra qual... acho que tinha uma influência o fato de eu dizer que eu estava vindo de São Paulo. Então, eu saía daquele escopo local ali. Eu acho que isso teve um papel de influência, assim, nesse caso. Eu acho que há um descrédito muito grande com a imprensa local, eu acho, né? Uhum. Principalmente nessa questão da morte, porque isso é uma coisa, às vezes, tratar de forma um pouco mais escandalosa, né? Então, acho que o fato de dizer que eu era de São Paulo me dava algum tipo de credibilidade ali, que eu não sei explicar direito qual era. Mas, assim, da Isso, onde eu era, as pessoas não estavam muito preocupadas, não. entendi. Isso aí foi em que mês? Eu sei que esse trabalho foi publicado em maio, né, no Globo, mas... Isso foi final de abril, início de maio, quando a pandemia estava no auge em Manaus, assim, eles estavam enterrando 150 pessoas por dia, eu acho. Era a época das covas coletivas, muita cova coletiva e tal. Sim. Caminhão frigorífico espalhado pela cidade, cheio de corpos e tal. Mais ou menos nessa época aí. E, Ian, você falou aí que tem... que você viu em Manaus algumas coisas que você viu em cobertura de conflitos, né, em outras cidades. Eu já vi aqui que você passou por Afeganistão, Ucrânia, Congo, Egito, Líbano, enfim, um monte de... Cobriu conflitos em muitos países e muitas cidades. O que eu queria saber é se
você, lógico que são contextos diferentes, né? Mas você vê alguma semelhança em cobrir Covid, principalmente em Manaus dessa época de pico da pandemia, né? Com esses conflitos pelo mundo todo que você cobriu? Dá para traçar algum paralelo, alguma semelhança? Acho que a semelhança que dá para traçar um pouco é que as populações mais vulneráveis economicamente são sempre as que mais sofrem. Você vê isso na guerra claramente. A guerra ela vitimiza na maior parte do tempo quem tem pouca grana, quem tem pouca possibilidade de fugir, de sair de onde estão acontecendo os conflitos. Quem tem grana, em geral, consegue se proteger dos conflitos, consegue sair antes que as batalhas cheguem, consegue é, encontrar rotas de fuga, consegue ter um bom abrigo, enfim. Eu acho que isso ficou muito claro aqui no Brasil também. Eu acho que nos Estados Unidos isso ficou claro também, ou seja, quem se fode é quem é pobre, basicamente, né? E o Estado, em países em que você tem uma grande discrepância socioeconômica, vai favorecer sempre quem tem grana, e quem tem menos grana vai sempre estar mais vulnerável. Acho que esse é um ponto de encontro grande entre essas duas realidades tão distintas, né? Acho que a outra que também que une essas duas realidades, duas coberturas, é a incerteza em relação ao futuro, né? A cobertura de um conflito, a cobertura de uma guerra, ela está marcada por incerteza. Você nunca sabe exatamente o que vai acontecer amanhã ou semana que vem, se aquelas tropas, aquelas forças que estão combatendo do outro lado vão conseguir avançar e você vai ficar preso, se as bombas vão começar a cair do lado da sua casa. Tem um grau de aleatoriedade bem grande numa guerra, quase sempre, né? Não quase sempre, não tão grande assim, mas tem um grau de incerteza grande. Eu acho que a pandemia também trouxe um grau de incerteza bastante considerável para todo mundo. Acho que continua trazendo ainda, né? A gente não sabe direito o que vai acontecer. Então, isso une um pouco. E eu acho que, por último, na cobertura, na questão da cobertura, eu acho que essa coisa de ir para a rua, sem pauta, para tentar encontrar as histórias, tentar encontrar essa vida que está sendo impactada pela pandemia, foi também algo que, para mim, foi um pouco semelhante. Numa guerra, eu, em geral, às vezes tenho pauta, às vezes não, mas os melhores dias são quando você vai para a rua, vai para o front, e vai lá para o front para ver o que está acontecendo e encontrar as histórias. Eu fiz muito isso nessa pandemia, de ir para a rua sem nenhum tipo de pauta e ver, ouvir as pessoas. Sempre tem histórias inacreditáveis, né? Então, acho que são alguns pontos de encontro, assim. E lá em Manaus, como é que você se protegeu? Assim, se fazia alguma coisa especial? Porque você estava em contato diário, né, e presente em locais de risco, enfim, e você não se contaminou lá, né? Você tinha algum, você fazia algo, você usava que você usava algum equipamento de proteção e tal? Que tipo de cuidado você tomava? No começo eu cheguei a usar os jalecos, mas desisti porque era inviável, é muito quente lá. Eu me lembro que eu estava com uma paramédica, ela tentando pegar a veia de um cara, e ela daquele coisa todo, com óculos, e ficou tudo embaçado, aquele calor, e teve uma hora que ela arrancou tudo e para poder furar o cara, e eu desisti rapidamente de usar o jaleco, aquela coisa toda. Mas eu segui os protocolos de segurança básicos, luva quando eu ia na casa dessas pessoas, máscara o tempo inteiro, máscara cirúrgica, e álcool em gel. Eu usei isso permanentemente, o tempo todo. E eu acho que a máscara tem um componente fundamental aí para evitar a contaminação, né? Porque eu tive realmente contato com muita gente contaminada, muita gente contaminada mesmo, e não me contaminei. Foi algo bem legal, assim, né? Eu, naquele momento, achei que eu estava imune por alguma razão, achei que eu tinha pego em março, mas não estava. E acho que foi a proteção mesmo, de tomar cuidado, usar a máscara, que evitou que eu me contaminasse. Entendi.
Ian, uma pergunta aqui que você deve ter ouvido já muitas vezes, porque você cobre conflito há muito tempo, né? Mas como é que você se sentiu entrando na casa dessas pessoas que são tão vulneráveis, né? Essa, você sentiu vontade de ajudar? Você sentiu vontade de interferir em alguma coisa? Porque essa é uma pergunta que aparece muito para jornalista que cobre conflito, né? Você vê pessoas em situação de vulnerabilidade todos os dias e correndo risco. Como é que você se sente sobre isso? Assim, você ficou com vontade de interferir, de ajudar em algum sentido, ou você já cobre conflitos há tanto tempo que você já entendeu ali como se colocar numa posição mais de registro? Como é que foi isso? Olha, não tive vontade de ajudar, não, eu acho que não era meu papel ajudar. Eu assumo um papel de observador em todas essas situações, entende? De uma família que perdeu o patriarca ali, afogado, basicamente, porque ele teve uma parada cardiorrespiratória porque ele não tinha mais oxigênio, e morreu uma morte terrível. Ou chegar num hospital de campo e encontrar uma criança sem perna, ou uma mulher com intestino de fora. É tudo muito triste, mas essas são realidades cotidianas do mundo, da vida, né? Então, eu tenho uma relação muito de observador, tenho um papel, eu acho, muito bem claro nisso. Meu papel é registrar esses momentos, meu papel é contar essas histórias. Eu acho que se eu me envolvesse emocionalmente com todos esses casos, eu não conseguiria ser jornalista. Não seria possível eu desenvolver a minha profissão. Eu acho que talvez seja a mesma coisa que um médico que trabalha numa emergência. Se ele se emocionar toda vez que chegar alguém ali, um adolescente com um tiro no rosto e meia boca destruída, ele não vai conseguir fazer nada, entendeu? Então, acho que tem acho que tem um pragmatismo necessário que você precisa ter em enfrentar essas situações, em lidar com essas situações, né? Elas são parte da nossa realidade. A Covid é só mais uma tragédia das imensas tragédias que a gente tem nesse país brutalmente desigual, né? A gente tem a tragédia da polícia matando a juventude negra e pobre, a gente tem a tragédia do trabalho infantil, a gente tem a tragédia da exploração brutal das pessoas menos favorecidas porque tem grana. Enfim, a Covid era mais uma tragédia, mais uma, de tantas desse país, né? Então, a minha relação é uma relação muito pragmática na hora de não vou dizer, ah, meu Deus, fiquei sentido, voltei para o hotel e não conseguia dormir. Não, não é verdade. Volto para o hotel, durmo tranquilo, ponho a cabeça no travesseiro, a vida segue, enfim. Isso aí você acha, foi um processo? Você foi desensibilizando ao longo dos anos com as coberturas de conflito? Ou foi uma coisa que você sempre viu a profissão desse jeito e sempre cobriu o conflito desse jeito? Olha, eu não acho que eu desensibilizo, entendeu? Não sei não sei se é a palavra certa mesmo, né? Porque acho que é mais aprender a separar mesmo as coisas, né? Enxergar o trabalho como um trabalho fundamental de registro mesmo, né? Olha, cara, eu venho de uma região do Rio muito pobre e muito violenta, que é a Baixada Fluminense. Violência sempre fez muito parte do meu cotidiano, mesmo quando é muito jovem, assim. Eu vivi em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, durante um período que tinha muita atuação da chamada Polícia Mineira, que é a precursora das milícias hoje, né? Que eram os grupos de matadores que eliminavam os pequenos bandidos, pequenos ladrões e tudo mais. Desde muito cedo, me acostumei muito com violência, de ver gente morta e essa coisa toda. Acho que isso talvez tenha um impacto na minha vida, de ter sido
Eu só fui entender que isso não era normal depois que eu saí do Rio, fui fazer faculdade em Santa Catarina. Teve um momento na minha vida que eu percebi que ver uma pessoa sem cabeça não é uma parada normal, entendeu? É uma barbaridade. E até eu entender, demorei um pouco a entender o que é barbárie, o que era barbárie e tal. Mas eu acho que também tem uma questão de ver a profissão de uma maneira que esse é o nosso papel, né? Porque a vida é assim. E eu comecei a profissão cobrindo polícia, então fiz muito assassinato, muito daqueles acidentes terríveis de trânsito. Então foi algo meio que sempre foi meio natural para mim lidar com essas questões mais violentas da vida e tal. Eu vou te dizer que eu fiquei tocado algumas vezes cobrindo Venezuela, principalmente em hospital e vendo gente morrendo por conta de não tomar remédio muito barato, por exemplo, remédio de R$ 10, entendeu? Os antibióticos ridículos que a gente compra em qualquer lugar e tal. Isso mexeu um pouco comigo uma vez, e no Afeganistão uma vez eu conheci um menino que era muito parecido com meu irmão, morava em Herat, o pai tinha sido morto pelo Talibã e tal. Eu fiquei um pouco emocionado também. Momentos que também me tocaram, assim. Mas, novamente, eu não acho que é uma dessensibilização. Eu me sensibilizo com aquelas situações, mas eu consigo me manter distante delas emocionalmente, digamos assim. Entendi, faz sentido. Ian, então, estou lendo aqui as coisas que eu anotei sobre você. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, então, agora da Armênia, porque foi lá, você acabou de voltar da Armênia, né? Você estava cobrindo um conflito lá pela Band e você pegou Covid lá, né? Depois de fazer tanta matéria sobre Covid no Brasil, depois de ir para Manaus e fazer essa matéria que te rendeu o prêmio, você acabou pegando Covid lá. Queria saber como é que foi isso, como é que foi ficar isolado com Covid numa região, enfim, em conflito. Aí, o que você sentiu? Como que foi a sua experiência de ter Covid? Puta, foi horrível. Foi uma experiência bem ruim. Fiquei 14 dias isolado na capital, em Yerevan. Tive todos os sintomas que você pode imaginar. Tive um pupurri de sintomas, tudo que você imaginar eu tive. Fui parado no hospital, tive pneumonia, ninguém falando inglês, tendo que ir para o hospital cheio de soldado, todo fodido, usando o Google Tradutor do russo para o inglês para conseguir me comunicar com a galera lá. Foi Um uma pesadelo. experiência barra pesada. Assim. E você não pôde voltar, né? Obviamente, Não, enquanto estava infectado, você teve que ficar isolado. não pude voltar. Não podia nem sair do quarto do hotel, tive que ficar trancado. Só para ir para o hospital eu ia de ambulância. Felizmente eu não tive que ficar internado, mas tive que ir 2 vezes ao hospital, porque a situação começou a ficar estranha e tal. Mas foi ruim. E eu contraí por culpa minha, assim. Eu até escrevi, não sei se você conhece o Vulture Club, que é, enfim, a rede, né, de jornalistas. Escrevi um artigo longo lá sobre isso, a gente teve uma discussão ampla. Ali na guerra, tá todo mundo. Você chega ali, no primeiro dia que eu estava lá, a gente foi bombardeado, teve 4 mísseis caíram bem perto da gente. Você tá de colete, capacete, tá. Enfim, 2 câmeras, começa a cair míssil, aí você corre, aquela máscara te incomoda, aí tu vai para dentro de um abrigo antiaéreo, tá cheio de gente lá dentro, ninguém tá de máscara. Tudo Aí você vai. fechado, sem ventilação. Mas aí você tá naquela adrenalina ali de novo, fazia tanto tempo que não cobria. Aí você vai pro hotel, você encontra seus amigos, que é uma comunidade pequena, né? Então, porra, eu encontrei uns 10 amigos lá agora, entendeu? Gente que eu vivi experiências incríveis no Iraque, na Síria, em Gaza. Gente que eu tenho um grande amor e a gente se encontrando, todo mundo se abraçando, bebendo, bomba caindo. A máscara parou de fazer sentido. O Covid virou uma abstração, sabe? Virou uma abstração.
foi um profundo erro, assim. Eu me deixei levar por aquela empolgação, por aquela adrenalina, aquela felicidade de estar ali cobrindo aquilo de novo. Tava me sentindo super vivo, de rever aquelas pessoas, de rever aquela situação. E aí dei muito mole mesmo. Não usei a máscara. Aí logo depois a gente descobriu que estava tendo um surto de Covid entre jornalistas lá, né? Era isso que eu ia perguntar, né? Então, mais amigos e colegas seus tiveram na Armênia, pegaram É, na Armênia. teve lá em Stepanakert, lá em Nagorno mesmo, bastante gente e aí começou uma explosão de casos no país, entendeu? E foi um erro muito básico, assim, de, de achar que aquilo ali, sei lá, não existia, não tem Covid aqui. Acho que teve um componente a mais também, que quando você chegava na Armênia, o Ministério das Relações Exteriores te obrigava a fazer um teste. Então, todo mundo que tinha entrado estava negativo. Mas só que tem gente lá dentro que está com Covid, né? Todo mundo morando dentro de abrigo subterrâneo, todo mundo fechado. Enfim, foi um erro bem grande que me custou bastante caro, assim. Foi uma experiência bem ruim, assim, bem ruim mesmo. Mas felizmente Isso, também. isso foi agora, né? Semana passada, há 2 semanas, você estava lá, Duas né? semanas, hoje faz exatamente 2 semanas que eu recebi o Diagnóstico. resultado que estava positivo. Né? E hoje, quinta-feira, há 15 dias. Eu cheguei terça-feira à noite aqui no Brasil. Consegui o resultado, e aí só que cancelaram 2 voos, porque estava tendo risco de ataque e tal, aquelas coisas, né? Que agora com esses sistemas antiaéreos aí tá todo mundo muito preocupado, né? Mas depois retomaram os voos e eu consegui sair. Acho que foi a primeira vez que eu fui embora triste de uma guerra. Ia ter ficado mais, mas tudo bem, faz parte. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui do Daniel Jeb. Ele pergunta como você concilia a parte de apurar, falar com as fontes e também fotografar. Se você trabalha com texto e foto desde o começo da carreira ou desenvolveu o lado fotográfico depois? Olha, eu fotografo desde antes de entrar na faculdade. Fotografia para mim é uma paixão, sempre foi a minha paixão, é algo que eu adoro fazer. E ao longo da quase minha carreira inteira foi sempre algo basicamente lúdico, de relação com prazer, não relação com trabalho. Eu sou jornalista de texto originalmente e trabalho. Meu primeiro emprego como jornalista foi no final de 94, trabalhando como repórter no jornal diário lá de Santa Catarina. Já faz tempo pra cacete isso. E ao longo desse tempo todo eu trabalhei em redação. Minha vida toda foi forjada em redação de jornal, basicamente, jornal e revista. Então, trabalhei num monte de lugares, fiz bastante cobertura de tudo quanto é tipo. Nos últimos 10 anos, talvez um pouco mais, eu comecei a viajar muito sozinho. Primeiro, porque os jornais já não mandavam mais fotógrafos, e depois, porque eu virei freela e eu comecei a apostar em projetos sozinho. Então, eu comecei a usar a fotografia que eu sempre mantive. Tenho um laboratório fotográfico até hoje em casa, faço filme, fotografo em filme ainda. E sempre estudei muito fotografia, fiz cursos, investi e tal. Comecei a jogar as fotos para dentro da, das minhas matérias. Elas passaram a se tornar parte importante do material que eu vendia. Eu comecei a vender pacotes, né, de texto e foto e tal. Como eu já tinha um bom conhecimento de fotografia, era uma parada que funcionou legal. E eu sempre fiz os dois, claro. Com o tempo fui desenvolvendo técnicas de apurar e fotografar ao mesmo tempo e tal, e a coisa foi evoluindo até que chegou num ponto em que fotografar e apurar se tornaram situações relativamente fáceis para mim e tranquilas. Quando entrou o componente vídeo, aí a coisa ficou difícil. Aí foi ruim e eu acho que aí começou a comprometer a qualidade do trabalho, assim, o vídeo.
no final das contas. Hoje, nos últimos anos, eu estava fazendo os 3, vídeo, foto e texto, mas acho que todos eles ficavam comprometidos à qualidade por conta de ter que fazer os 3, assim, sendo o vídeo, para mim, o mais complexo e o mais demandante de todos, assim, mas era também o que mais me trazia retorno financeiro, então, difícil de sair dele, né? Mas eu acho que houve um comprometimento importante na qualidade do trabalho, na apuração, na qualidade das fotos, enfim. Mas é a realidade de um mercado absolutamente precarizado, né? Assim, tinha a opção de ficar em redação com a bunda na cadeira cagando regra, que acho que é hoje onde está a grande... Hoje onde está... Os jornalistas hoje investem nisso, né? Num processo de cagação de regra, tem muito pouca reportagem. Ou ir para a rua fazer reportagem, que é o que eu gosto, né? O que me dá prazer, é o que eu acho que é onde está a alma do jornalismo mesmo. Enfim, consigo aceitar a ideia de fazer uma matéria toda por telefone sobre uma questão tão importante quanto o Covid, por exemplo. Enfim, mas é uma merda. No final das contas, é uma merda. E acho que é resultado direto dessa precarização absurda que a gente vive hoje no mercado de trabalho. Eu acho que eu sou causa e efeito desse processo, no final das contas. Concentração de funções, né? Vira uma vantagem competitiva você concentrar funções, você conseguir fazer várias coisas, né? Para quem está pagando é maravilhoso, né? Porra, vou mandar um cara que vai me trazer vídeo, foto, texto, caralho. Vou gastar só uma diária de hotel, né? Um prato de comida. Bota tudo para Cara, frente, né? como a régua da qualidade está muito baixa, né? Então qualquer merda que vier tá bom, né? Isso aí. Enfim, é duro, mas é isso, eu acho. E completando essa pergunta do Daniel aí, eu vi que você está... Bom, esse trabalho que você fez sobre Covid em Manaus saiu pelo Globo, você estava na Armênia agora pela Band. Você continua como freela, né? Não, Você está agora na... eu tô fixo na Band agora. Entendi. Estou fazendo, eu só estou trabalhando para eles agora. O que tem acontecido, às vezes, como aconteceu agora, foi que, por exemplo, de vez em quando eu recebo uns assignments. Então, agora, quem me convidou para ir para a Armênia foi a Voice of America. Eu já trabalhei com eles no Iraque, na Síria. De vez em quando eles me convidam Sim. para acompanhar um repórter e fazer imagem, tanto de vídeo quanto de foto. E aí a Band meio que me libera, me permite que eu faça esse trabalho. E aí eu faço trabalho para eles também, todo mundo sai ganhando, entendeu? Uhum. Mas aqui no Brasil eu não estou fazendo para mais ninguém, eu só faço para eles, eu estou fixo deles. Então eu participo além de fazer matéria, eu participo dos programas da casa, Canal Livre, faço uns comentários quando tem alguma coisa acontecendo no exterior, tal. Então eu estou com eles. Assim. É uma aposta que eles fizeram. Está sendo legal, está sendo bom para mim porque eu estou aprendendo, tem salário, que é algo que não tinha muito tempo. E para eles também acho que é bom porque tem é um perfil diferente, né? Eu não sou um cara de TV. Então acho que eles podem experimentar um pouco algumas coisas comigo. Sim. É interessante. E, e cobertura de Covid, você planeja continuar? Você está fazendo alguma coisa? Você pensa em fazer alguma coisa? Nesse momento eu não estou fazendo nada. Nesses últimos meses eu não fiz nada, até porque eles não queriam e tal, queriam apostar em outras coisas. Eu queria ter feito algumas matérias que eu não fiz agora, desse período agora, acabei não fazendo. Não sei se vou voltar a embarcar em Covid, talvez sim. Tem algumas matérias que eu gostaria de fazer. Mas até agora, vou fazer eu vou finalmente botar de pé a série que eu fiz lá na Armênia. Eu entrei muito ao vivo para a Band, mas ainda não fiz matérias mais longas e tal, que é o tipo de matéria que eu faço. Então, vou fazer alguma série de reportagens para eles agora. Depois tinha uma outra que eu estava fazendo, e aí não sei no que vou apostar, assim. Enfim, eu não sou mais freela, né? Eu não tenho mais a liberdade de decidir o que eu vou fazer pura e simplesmente. Esse é um ponto, é um ônus dentro do bônus de ter um emprego
fixo, né? Enfim, é uma coisa que eu tenho sentido falta, inclusive. A liberdade de ser freela é muito boa. Permite apostar no que você acha que é legal, né? Às vezes ninguém acha que é legal e você acha. Às vezes dá super certo, às vezes dá completamente errado, mas enfim. Né? É uma aposta, né? É Você assim tem que funciona. tem que fazer uma aposta. Ian, acho que por último aqui, eu queria te perguntar, eu queria saber se você tem alguma, não um conselho, mas uma dica para quem está começando agora e, né, no jornalismo e gostaria de cobrir conflitos, que nem você, né? Porque a gente tem parte da nossa audiência aqui também é de estudantes de jornalismo e tal, e queria saber se você tem alguma coisa a dizer para quem gostaria de começar a cobrir conflitos, né? Da perspectiva de alguém que está há 20 anos fazendo isso. Olha, cara, esse é sempre um conselho difícil, porque você falar para alguém vá para a guerra é foda, você pode morrer na guerra, né? Sim. Tem um componente de Risco risco alto. aí que é preciso ter responsabilidade na hora de dizer para as pessoas, puta, vai lá e vai ser do caralho. Às vezes não é do caralho, às vezes é uma merda. Como aconteceu agora com o Alain, um repórter francês, lá em Nagorno, que quase morreu. O míssil caiu do lado dele. Um outro colega russo ainda está se recuperando. Enfim, as coisas podem dar errado, né? Mas eu acho assim, que se eu pudesse dar um conselho, eu repetiria um conselho que eu ouvi do Robert Fisk, de uma palestra que eu estava assistindo dele. O Robert Fisk, para quem não conhece, é um repórter inglês, talvez o grande repórter do Oriente Médio, que cobre o Oriente Médio há 40 anos, escreve ainda para o The Independent, mora em Beirute, enfim, cobriu todas as guerras, deu umas rateadas aí nos últimos anos, mas continua sendo o grande cara, né? Acho que tem duas coisas fundamentais para quem quer cobrir conflito, ou para quem quer cobrir geopolítico, para quem quer cobrir internacional. A primeira é, não dá para fazer sentado numa cadeira em casa pelo computador. É impossível. Se você não for lá sentir o cheiro, ver, ouvir, ver o que as pessoas estão vivendo, sentir o que soldados estão passando, isso significa ser um suicida que vai para a linha de frente, ver a ação no máximo. A guerra quase sempre está atrás da linha, bem atrás da linha de frente, né? Mas tem que ir lá, é preciso ir, tem que sentir, tem que ir falar com as pessoas, tem que ver. E eu acho que a gente tem um momento hoje em que as pessoas cobrem guerra da sala de casa, e é difícil isso. E a outra coisa que eu acho que é fundamental, esse conselho eu acho que ele serve para qualquer tipo de matéria que você for fazer, né? Se você não for lá e ouvir as pessoas, ver e sentir, não dá, tem que ir. E acho que a outra, que é esse conselho do Fisk, é ler história, é ler muita história, ler muito livro de história, entender como os conflitos são construídos, do que eles são feitos, as contradições do mundo, né? As contradições que nós vivemos pessoalmente, elas também se repetem numa escala muito maior do mundo, né? Então, eu acho que ler história, se aprofundar nesses detalhes da construção não só das narrativas, mas das construções sociopolíticas, econômicas desses mundos, é fundamental para poder fugir do maniqueísmo, que é sempre o maniqueísmo a matéria-prima da narrativa de qualquer conflito, né? É sempre o bem contra o mal, é sempre eles contra nós, é sempre... Então, se você consegue se aprofundar nessas questões, você consegue fugir das narrativas do maniqueísmo, porque elas são sempre, sempre, sempre contraditórias no final. Elas não se sustentam nunca se você se aprofunda nelas, né? Então, acho que esse é um componente importante, talvez o melhor conselho que eu daria para quem quer cobrir conflito. E ir lá, tem que ir. Se não for, não dá. Eu acho que essas dicas aí servem, que nem você falou, inclusive para matérias que não são sobre guerra e conflitos, né? Claro, Inclusive, acho que dá sim.
dá para enxergar essas dicas na própria matéria que você fez em Manaus, que ganhou o prêmio, né? Talvez, Ela eu fiquei surgiu curioso de justamente. ter sido o primeiro a ter feito assim, porque aquilo me tocou de uma forma tão profunda. Eu vi que 30% das pessoas estão morrendo em casa. Isso é um troço forte, né? Sim. Forte. Enfim. E foi interessante isso, porque a gente teve uma cobertura, ao mesmo tempo, muito intensa de Covid aqui no Brasil, mas a gente não sabe o que aconteceu fora do eixo Rio-São Paulo e de Manaus. A gente não tem ideia do que aconteceu em Natal, como é que foi, ou como é que foi em Mato Grosso. A gente não sabe as histórias do que aconteceu, porque a gente tem essa cobertura da cagação de regra, né? Então eram os números, era essa cobertura excessiva de poder que a gente tem no Brasil, né? A gente tem grandes repórteres de poder no Brasil e poucos repórteres de gente, né? Não que não tenha que se cobrir poder, eu acho que tem que cobrir poder. Mas é uma cobertura de poder de Twitter, né? As pessoas cobrem Twitter. É um negócio inacreditável. Eu fico chocado. As discussões que se colocam, as discussões que pautam os debates, inclusive os debates entre jornalistas, são todas nascidas do Twitter. É uma puta piração. Eu fico chocado. E a gente não sabe o que está acontecendo aqui do lado. A gente não conhece a história das pessoas. É muito louco isso. Outro conselho que eu daria: fuja do Twitter. Porque a vida ali é. É uma O uma que é o bolha, Twitter, né? né? O que é a quantidade de gente que usa o Twitter? O Twitter é um balão de ensaio só, para reverberar quem tem poder só, mais nada, né? É bem louco. Enfim. Uma bolha, né? Uma bolha que A às vezes bolinha parece maior do pequenininha, que ela né? Bem é. pequenininha, bem pequenininha. O número de usuários do Twitter é ridículo. É um negócio, enfim, eu fico impressionado. E Enfim. eu estava também, enfim, vendo o seu trabalho lá de Manaus antes de falar contigo, e é muito importante essa questão de ir no lugar e contar a história das pessoas, porque tem histórias que, mesmo se fossem escritas, não conseguiriam passar, impactar tanto quanto uma narrativa visual, né? Aquelas fotos contam uma história que não poderia ser contada de outro jeito, né? Até poderia em texto, mas assim, não seria nem de perto tão impactante quanto ir lá e entrar dentro da casa das pessoas e fotografar tudo, né? Mas você também não consegue fazer contar grandes histórias sem ir lá também, sabe? Em texto, eu digo. Sim. Tem histórias que são inacreditáveis, que você só consegue, que elas são mais. Eu vi um cara morrer na minha frente lá em Manaus. Ele literalmente morreu na minha frente. Ele estava sem ar, chegou uma família num Uber. Piração. Saiu uma menina desesperada: meu pai vai morrer, meu pai vai morrer. Aí tiraram o cara e não chegava ninguém. E aí eu falei, eu vou fazer um PCR nele, né? Eu já fiz alguns treinamentos de primeiro socorro e tal, vou fazer o PCR nele. E aí eu fiquei com medo. Porque o cara tava. Falei assim, cara, esse cara tá jogando muito vírus para fora, cara. E eu fiquei com medo de me contaminar. Sim. E aí eu falei, não vou fazer o PCR nele, não. E aquela situação, e aí a outra irmã do lado chorando, e aí eu comecei a fotografar o cara. Só. E aí ele se mijou. Eu falei, puta, o cara morreu. E aí veio o cara o enfermeiro e tal. Aí veio um enfermeiro mais jovem, sabe? Eu acho, né? Inexperiente. E começou a tentar fazer um PCR no cara. Aí esse outro cara chegou para ele e falou assim, ele já se mijou, acabou. Aí, vamos levar. Aí levou. Aí depois esse cara voltou, ele viu que eu estava fotografando, a gente ficou trocando ideia. Ele me contou assim, meu irmão, eu tô com o braço doendo de fazer massagem cardiorrespiratória, não aguento mais. Eu não aguento mais fazer massagem, tanta dor que eu tô. Aí eu ponho esse moleque para fazer. Mas eles não conseguem perceber quando o cara tá morto ou não. Mas tu vê a dimensão da loucura disso, cara? O cara tá cansado. É a representação do colapso, né? Naquela Absoluto, da pessoa, né? loucura.
total que estava ali, o cara me contando, fumando um cigarro. Porra, eu tô morrendo de dor no braço, tá. Nem foto você consegue registrar isso, entendeu? Uma história dessa, cara. É muito impressionante, né? Eu fiz uma matéria sobre isso, até escrita. E é esse lance. Eu fiquei ali 3 horas sentado com a bunda na cadeira na porta do hospital. E essas histórias acontecem assim, né, cara? Elas acontecem com você ali, né? E elas acontecem. Às vezes você passa o dia e não rola nada, mas acontece. Uma hora acontece, né? Porque a loucura do caos, essa loucura toda, ela está acontecendo, né? Então, essa história, para mim, é muito interessante, muito rica nesse sentido, né? Todas essas cenas de tudo isso, que às vezes as fotos não ficaram legais, a foto tem um cara meio que se debatendo ali, não é uma foto tão boa, tão representativa disso. Sim, às vezes é. Às vezes a combinação de tudo, né? Para contar. O repórter tem que estar ali, né, cara? A gente tem que estar ali para contar essas histórias. Eu acho que a gente consegue dar essa dimensão da loucura, né? Quando você consegue estar lá e contar essas histórias. Acho que é isso. É isso que eu gosto de fazer. Contar a história. Beleza, Ian, acho que é isso. Eu, de novo, obrigado aí pelo seu tempo e por topar conversar com a gente. Parabéns pelo prêmio de novo. Obrigado. Espero que tenha sido útil aí para quem assistiu. E é isso, obrigado. Agradeço de novo. Valeu. Eu que agradeço pelo convite. Muito bacana o papo. Obrigado mesmo. Valeu então, Ian. Obrigado, hein? Valeu. Tchau, tchau. Tchau.